Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergentes. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. O Festival de Ideias, ele é um evento realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito estadual. Hoje a gente conta com a presença de 2 intérpretes de Libras, o Flávio Maia e a Fabíola Teixeira. Acho que, caso alguém não esteja vendo, é só fixar a tela deles na parte inferior esquerda, que vocês vão ter acesso. Hoje a gente dá continuidade, né, ao módulo 2, Novos Desafios e Práticas em Gestão Cultural, com mais uma palestra da Ariane Barros, Competências para Gestão de Pessoas, Grupos e Organizações. Gente, eu peço para vocês manterem os áudios e as câmeras desligados durante a palestra, falarem apenas nos momentos de interação. Seja bem-vinda, Ariane, mais uma vez aqui com a gente, e espero que a gente possa ter mais uma excelente palestra. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. Muito boa noite. O pessoal está chegando aí. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do Festival de Ideias. Hoje a gente vai falar sobre competências para gestão de pessoas, grupos e organizações. Então, quem estava aqui semana passada sabe que a gente falou dessa mudança do mundo do trabalho, né? Onde estamos, para onde vamos e como a gente pode gerir a nossa carreira de uma forma melhor. E aí, pensando nesse novo mundo, a gente também precisa pensar, e aí? Quais são as competências que estão sendo mais valorizadas neste momento? Ou que serão mais valorizadas daqui para frente, considerando todas essas mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho? E para que a gente precisa saber isso, né? Primeiro, para a gente poder olhar para dentro, né? Sempre, a gente precisa partir do autoconhecimento. Então, quando a gente olha para dentro, a gente consegue ver como é que eu estou em relação a isso, quais são os meus pontos fortes, quais são as competências que eu domino e que eu posso potencializar e usar ainda mais. E o que é que, de repente, eu preciso me desenvolver, eu preciso traçar um plano para eu poder surfar melhor, para eu poder viver melhor, trabalhar melhor nesse novo modelo que vem pela frente. Então, hoje é sobre isso que a gente vai falar. Quantos de vocês acham que é importante a gente conhecer as competências que o mercado de trabalho está demandando da gente agora? Escreve sim aí no chat se você acha que é importante a gente conhecer essas competências. Teve gente aqui dando boa noite sim, Andréia, obrigada. Muito importante, eu sei que alguns de vocês não têm interação com o chat, tá? Tudo bem, eu faço isso para ir interagindo com quem consegue interagir agora e no final eu vou responder as perguntas de todos. E além de achar que é importante, né? Quantos de vocês estão dispostos a, de repente, olhar para dentro e se desenvolver em algumas dessas competências? Escreve eu aqui no chat para a gente interagir um pouquinho. Isso, tem gente levantando a mãozinha, também vale, né? Muito bom, obrigada. Muito obrigada, Gisele, obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar sobre quais são essas competências e vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e a gente vai interagindo daí. Thaís, tá ok? Sim, tá ok. Ótimo, obrigada. Então, pessoal, é o seguinte,
Conforme a gente viu semana passada, quem estava aqui comigo, né? A gente está no momento agora de se organizar para se ambientar a esse novo mundo. O mundo já era digital, já estava ficando muitas vezes digital, mas agora a gente está integrando com plataformas, com rotinas que antes não faziam parte do nosso dia a dia, né? E a gente não operava totalmente da forma como a gente opera hoje. Então, o que a gente vê, né? E que a gente falou bastante segunda passada? Uma grande aceleração tecnológica, né? Então, quando a gente olha aqui, né, todas essas ferramentas, todos esses dados, né, computadores. Então, a gente vê um estímulo frente a isso, que é um estímulo oposto, que é um estímulo voltado para justamente quem está aqui no centro dessa figura, que são os humanos. Então, frente a essa velocidade, né, acelerada dessa mudança tecnológica, o que o mundo está pedindo hoje? Habilidades cada vez mais essencialmente humanas. E quais habilidades são essas, né? A gente já vinha falando isso, talvez vocês já tenham ouvido outras pessoas falando, né? Trabalhos muito repetitivos, trabalhos automatizados, isso tudo vai ser substituído por robôs e já vem sendo substituído por robôs, né? Com a pandemia, com a mudança, de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais abrupta. E isso faz a gente ter que desenvolver o quê? O que o robô não faz, né? O que a tecnologia não faz? O que o digital não faz, né? O digital não faz colaboração, né? O digital não faz protagonismo, solução de problemas de forma criativa. Então, essas habilidades essencialmente humanas são as mais valorizadas neste momento e daqui para frente. Então, quando a gente pensa em líderes, por exemplo, né? Se você é um líder, e líder não é só cargo, tá, gente? A gente lidera a nossa vida, a gente lidera projetos, a gente lidera em várias situações. Quando eu falo líder, eu não quero dizer só quem tem cargo de líder, né? Mas pensa num líder nesse mundo atual, com muitas vezes sua equipe espalhada de forma remota, e a gente tem uma grande vantagem, que agora a gente expande as fronteiras, né? A gente pode ter pessoas nas nossas equipes de diversos lugares, de diversas localidades do mundo inteiro, se a gente quiser. Mas o que isso exige de nós enquanto habilidade, enquanto competência? Como é que eu motivo e engajo pessoas no mundo atual? Como é que eu motivo e engajo pessoas no mundo híbrido, no mundo virtual? Eu, por exemplo, tenho uma equipe que fica no Rio de Janeiro. E antes da pandemia eu ia para lá, ficava lá 3 dias da semana e 2 dias eu ficava aqui. E depois da pandemia, fica cada um na sua casa. E como é que eu faço a gestão dessas pessoas? Como é que eu mantenho eles engajados? Como é que eu mantenho eles motivados? Isso tudo mudou e exige de mim mudanças no meu comportamento, enquanto profissional, enquanto líder, enquanto pessoa. Então, cada vez mais a forma como a gente lida com as outras pessoas é onde a gente tem que focar, né? É onde está a maior mudança, ok? Habilidades que já eram críticas, como, por exemplo, a comunicação. A comunicação já era crítica quando a gente se relacionava presencialmente, né? Então, a comunicação agora, ela é mais crítica ainda, porque a gente não está tão perto mais das pessoas. O que isso quer dizer, Ariane? Isso quer dizer que a gente precisa se comunicar melhor, de forma mais clara, e escolher os melhores meios. Então, a habilidade, a competência da comunicação, ela precisa ser olhada com um cuidado ainda maior. Se a gente já tinha problemas de comunicação, com certeza a gente vai ter mais agora, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto pessoa, enquanto profissional, né? A gente tem como mudar a gente mesmo. Como é que eu me comunico com as pessoas? Eu escolho os melhores meios?
Porque o que acontece com a comunicação é que entre o que a gente pensa e o que a gente fala, tem uma distância enorme, não sei se vocês já repararam, né? E entre o que o outro escuta e o que o outro entende, tem uma distância ainda maior. Então, a gente precisa pensar nesse percurso e tomar cuidado para que a nossa mensagem seja clara, para que a gente não gere desentendimento, para que a gente fale o óbvio precisa ser dito. O que a gente espera das pessoas precisa ser dito. Eu estou me comunicando da melhor forma possível? Quando eu mando uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, o que seja, qual é o meu objetivo com aquilo? Eu quero que a pessoa entre em ação, eu quero uma aprovação, eu quero uma parceria, seja lá qual for o seu objetivo. A forma como a gente se comunica precisa atender o nosso objetivo daquela comunicação. E aí vem os meios, que hoje são milhões. Então, a gente tem e-mail, a gente tem as plataformas, né, que cada pessoa usa uma para trabalhar. Eu uso o Teams, por exemplo, então tem o e-mail, tem o chat do Teams, tem o WhatsApp, tem o telefone do Teams, tem videochamada, tem várias outras formas da gente se comunicar. Mas cada coisa precisa de um tipo de comunicação diferente, né? Eu gosto muito do exemplo do áudio, né? Quem é que gosta de receber um áudio de 4 minutos? É quase um podcast, né? Então, se eu vou mandar um áudio de 4, 5 minutos, aquilo deveria ser uma ligação. Então, a gente precisa escolher as melhores formas, os melhores meios para a gente chegar ao nosso objetivo com o que a gente quer comunicar. Então, a comunicação é uma das habilidades, uma das competências que a gente precisa trabalhar muito nesse novo mundo, seja qual for o nosso contexto, né? E aí a gente vai falar de várias outras competências que são valorizadas nesse mundo aí pós-pandemia, esse mundo pandêmico e pós-pandemia, né? De cara, pessoal, deixa eu voltar aqui um tiquinho, né? Pô, eu gosto, mas você tem razão. Você gosta de mandar áudio de 5 minutos, é isso, né? Muito bom. A Tayane falou: eu acho que áudio pode ser mais efetivo que ligação, às vezes. Muito bom, Tayane. Tudo depende do nosso objetivo. O que eu quero com aquela pessoa? Eu quero uma resposta? Eu quero informar? Eu quero trocar uma ideia? Então, às vezes pode ser áudio, mas às vezes precisa ser uma ligação. Tudo depende do seu objetivo. Tenha o objetivo claro, né? Acredito que vários de vocês, se não todos, já devem ter recebido e-mails que tem assim várias pessoas copiadas e ninguém sabe direito o que é para fazer com aquilo. A gente precisa ser claro. Eu preciso que você aprove, eu preciso que você faça, eu quero a sua contribuição. Quantos convites de reunião a gente envia sem ter nem o objetivo, o conteúdo, o que se espera, o que vai sair de resultado daquilo? Isso tudo é comunicação, né? Então vocês veem que é uma habilidade bem crucial para esse novo mundo. Oi, Tiago. Tenho vários memes de podcast para responder áudios longos. Depois você me manda alguns, tá? Bom, eu amo. A Tayane falou que ama os áudios. Gente, pois é, tudo depende do seu objetivo. Pense nisso. Se você vai escrever um e-mail, se você vai mandar uma mensagem, se você realmente vai mandar um áudio, tudo bem, desde que atenda o objetivo da sua comunicação. Então, pense sempre, eu estou sendo claro o suficiente, eu estou usando o melhor meio possível, ok? Muito bom, então vamos em frente. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então vamos lá. Algumas premissas, então, desse mundo que a gente vai viver, que dão dicas ótimas do que a gente precisa desenvolver, ok? Primeiro, existe um novo espaço de trabalho. A dinâmica é diferente. Então, o que a gente vivia antes, a gente não vive mais, né? A gente teve
se não me engano, a maior transição de modelo de trabalho, né? Na forma como foi, da intensidade, da velocidade e de uma forma global. Então, isso foi muito impactante e a gente precisa pensar como é esse novo espaço de trabalho e qual é a dinâmica desse espaço de trabalho, né? Então, tem duas dimensões que foram radicalmente alteradas nesse novo modelo. Primeiro, as ferramentas de trabalho mudaram. E segundo, as atitudes e os comportamentos também mudam com isso. Então, é preciso a gente ter clareza dessa mudança, né? Que a forma de se relacionar, a forma de negociar, a forma de vender, a forma de fazer reuniões, a forma de dar aula, tudo mudou. Então, o espaço de trabalho mudou e a forma, a dinâmica é diferente. Então, a gente não tem como encaixar o novo mundo no modelo antigo. Não cabe, né? A gente precisa entender o modelo novo. E é super legal. Eu gosto sempre de olhar como uma oportunidade. O que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer melhor, né? Será que a gente precisa ter aquele horário de trabalho igual era antes, né? 8 horas certinho. A gente também precisa se adaptar, né? A trabalhar por entrega, por produção. A dinâmica das reuniões, ela precisa ser a mesma. Acho que a gente talvez ainda não encontrou a melhor forma, né? Mas ao invés de só fazer um transporte do modelo antigo para o modelo novo, a gente precisa entender que o modelo novo é diferente e a dinâmica dele é diferente. Ok? Número 2, a gente precisa conhecer e se especializar nas novas ferramentas de trabalho, sejam elas quais forem, porque isso é muito relacionado à sua realidade. Então, para a gente conseguir produzir de forma integrada, de forma colaborativa, a gente precisa aprimorar o nosso conhecimento de algumas ferramentas. Isso aí não tem jeito, né? Então, para a gente exercer melhor as nossas aptidões humanas, a gente precisa estar aberto a aprender a utilizar de uma forma melhor ferramentas digitais, né? Então, software de gestão, de organização, de criação. Como é que eu faço um brainstorming, cada um na sua sala? Como é que eu faço uma cocriação de um projeto, cada um num lugar diferente, às vezes né, em cidades diferentes, dependendo em países diferentes, né? Como é que eu faço com que as pessoas participem, colaborem, estejam presentes, mesmo estando cada um num lugar, né? Então, é importante que a gente aprenda essas ferramentas, que a gente aprenda a utilizar o que a gente precisa para o nosso trabalho ser desenvolvido de uma melhor forma, para que os problemas que a gente resolve sejam resolvidos de uma melhor forma. Afinal, não sei se vocês se lembram, eu falei isso lá na segunda passada, né? O trabalho é uma forma de resolver o problema de alguém. Então, tudo que cada um de vocês faz resolve o problema que alguém tem, seja qual for ele, né? E como é que eu continuo resolvendo o problema das pessoas com o meu talento, a minha habilidade, o meu propósito, a minha profissão no novo modelo? Quais ferramentas eu preciso aprender, né? Isso vai definir a nossa capacidade de criar e de produzir daqui para frente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, e aí se vocês quiserem reunião, o Thiago falou, reunião sem bolo deveria ser um e-mail. Muito bom. Deixa eu ver, a Gisele falou, hoje em dia minha gestora manda muito para não ligar. Isso aí. Rick Design falou, exato, assim como tem reuniões que poderiam ser um e-mail e tem e-mails que poderiam não ter sido escritos. Henrique. Isso mesmo, obrigada, pessoal. Então, pensando na forma como a gente trabalha, né? O que vocês precisam aprender? O que vocês precisam dominar? Por exemplo, eu, enquanto professora, eu tive que me adaptar para dar aula
virtualmente, eu tive que aprender mais de uma plataforma, então eu preciso saber usar o Zoom, o Teams, o Meet, enfim, o que for que, né, a instituição tenha escolhido, ou a empresa. Eu preciso saber ferramentas colaborativas. Então, como é que eu, na empresa, lá com os líderes, como é que eu crio uma sessão de colaboração, de brainstorming? Então, eu preciso saber usar ferramentas para isso. Como é que eu compartilho? Antes a gente tinha que saber o pacote Office, não era assim? Então, agora o que a gente precisa? Quais são as ferramentas? Como é que a gente gerencia os documentos, né? Quais são aí algumas ferramentas que vocês precisam dominar para fazer o seu trabalho de uma forma melhor no mundo atual? Compartilha aí comigo, pessoal, no chat, quem está conseguindo, né? Então, a gente precisa conhecer essas ferramentas, né? Sejam elas quais foram, né? Porém, o Google tem várias para tudo, né? Para documento, para aula, para compartilhamento. O que mais que vocês usam, né? A gente tem ferramentas para reuniões, ferramentas para gerenciamento de projetos, de tarefas, para mapear fluxos, para fazer mapas mentais. Que mais? Vocês não usam nada disso, pessoal? Me dá aí umas ideias. Ferramentas dentro das plataformas, obrigada. Tem muita coisa que a gente precisa dominar. O Thiago usa todas as extensões do Google Business, isso, edição de vídeos. Gente, todo mundo faz vídeo hoje em dia, né? Zoom, Teams, Simpla, Planner, isso aí. Mesmo trabalhando numa universidade, o nome não é apropriado. Não entendi. Tiago, mas tudo bem. Mas a gente precisa aprender mesmo assim. Ah, do Google Suite, ok, entendi o que você falou agora. Edição de imagens. Então, a gente precisa aprender as ferramentas que a gente, para exercer a nossa humanidade, né? Utilizar as nossas habilidades, as nossas capacidades no mundo virtual. Isso aí, Tiago, eu captei. Demorei, mas captei. Muito bom, deixa eu voltar aqui então. Então, vamos lá. Número 3, aprendizagem ativa e organizar uma rotina de estudo e desenvolvimento para se manter atualizado com as necessidades do mercado. Pessoal, tinha uma pesquisa do World Economic Forum que falava sobre o futuro do trabalho, é uma pesquisa de 2018. E ela apontava que em 2022, né, ou seja, ano que vem, a capacidade de definir uma estratégia de aprendizagem ativa era uma das competências, seria uma das competências mais importantes para os profissionais. Eu acho que a pandemia só antecipou essa tendência, né? Então, o que é, então, Ariane, a gente ter uma estratégia de aprendizagem ativa? Primeiro, que ela é sua, então você é o protagonista, você precisa saber o que você precisa se desenvolver, né? Aí daí vem a importância do autoconhecimento mais uma vez, né? Então, ela reúne, para a gente ter uma boa estratégia de aprendizagem ativa, é importante que a gente saiba o que eu vou estudar, o que eu preciso aprender. E isso vai muito da profissão que a gente exerce, da profissão que a gente quer exercer, né, das mudanças que ocorreram na nossa carreira, no nosso mercado de trabalho, e aí a gente precisa definir, né, fazer um plano mesmo. Eu sei que às vezes a gente resiste um pouco em fazer planos, mas planos são muito importantes para a gente se organizar, para a gente traçar as ações que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, primeiro, o que eu vou estudar? Tá? Hoje em dia a gente tem diversas opções, como este próprio Festival de Ideias, né? E a gente precisa fazer escolhas. O que eu preciso aprender? No que eu vou me engajar? Porque quando a gente pula de um curso para o outro, de uma live para outra, de um webinar para o outro, a gente não aprende muito. Isso dissipa a nossa energia. Não sei se vocês já repararam, a gente fica mais ansioso e a gente acaba aproveitando pouco
do conteúdo e aplica pouco também. Então, é importante que a gente tenha foco, clareza do que a gente precisa aprender. Então, construam um plano de aprendizagem para vocês, tá? Então, você vai definir o que eu vou estudar, como eu vou estudar. Eu vou estudar de forma autônoma, eu vou pagar um curso, eu vou fazer exercícios, eu vou aprender na prática, mas como é que eu vou estudar? E terceiro, qual vai ser a evidência prática desse processo? Então, eu vou aprender isso para melhorar isso, para fazer isso de uma forma diferente, ou de uma forma melhor, ou fazer uma coisa nova que eu não sabia fazer, né? Então, por exemplo, eu vou aprender a usar as plataformas de reunião, né? Eu vou estudar com vídeos, né, tutoriais na internet e com pessoas também que eu vou buscar. E a evidência prática vai ser a realização das minhas aulas pelas plataformas, por exemplo, né? Isso aí é de cada um de vocês com o que você precisa desenvolver. Mas tenha clareza e organize para que você não gaste a sua energia de qualquer forma. Esse autoaprendizado, esse protagonismo, essa autonomia no desenvolvimento é uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa em quem está remoto, é mais ainda, né? A gente tá mais conectado, mas a gente também tá mais sozinho, não sei se vocês repararam. Então, a gente tem que decidir mais o que fazer com o nosso tempo, de que forma, que horas eu vou estudar, como é que eu vou dividir o meu dia, né? Principalmente quem tá em casa, sabe que é bem assim, né? Parece que o dia não acaba. Então, crie seus projetos, crie suas metas, defina um calendário de aprendizagem, né? Então, vocês vão sair daqui, né, do Festival de Ideias cheios de ideias. Qual é o próximo passo? O que mais você precisa aprender, se desenvolver, colocar em prática? O que você pode fazer mês a mês, né? Como que você quer fechar o ano, com que nova habilidade, com qual nova competência, onde você vai aplicar isso? Então, tenha clareza e compartilhe com as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a melhor forma de aprender algo é compartilhando com as pessoas, é ensinando para os outros. Então, quando a gente faz um curso e a gente para e compartilha com alguém, ou nas nossas redes sociais, ou para pessoas próximas, a gente está aprendendo ainda mais. Então, compartilhar, ensinar o que a gente está aprendendo faz com que a gente aprenda ainda mais. É a melhor forma de aprender, ok? 4. Mapeie as tendências do mercado de trabalho para você se tornar um profissional híbrido. E o que eu quero dizer com profissional híbrido, tá? O mercado está se desdobrando, então a gente tem sim a experiência mais comportamental, a experiência do tipo de negócio, do tipo de trabalho com que vocês trabalham, mas a gente também precisa ter habilidades tecnológicas, né? Então, mapeie as tendências do seu mercado de trabalho para que você possa se tornar esse profissional híbrido, para você crescer mais rápido, para você se adaptar mais rápido, para você se movimentar mesmo durante essa confusão, né, que está o mundo. E 5, seja cada dia mais humano. Então, após o fim da pandemia, né, a gente vai ter um resquício de todas essas crises emocionais que todo mundo está vivendo, né? Então, todo mundo aqui, né, passou ou está passando, né, por questões emocionais, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente está passando por isso, né? Não é um tempo fácil. E por isso a gente precisa ser humano, a gente precisa ter empatia, a gente precisa escutar as pessoas, estar aberto ao diálogo, né, à conversa, a entender de o que é meu e o que é do outro, né, para a gente não entrar em embates, para a gente conseguir solucionar problemas, né, a gente lida com pessoas, então a gente tem que ter bastante empatia e ser cada vez mais humano frente a tudo que a gente está vivendo, né? Compreender e conversar sobre os nossos sentimentos. Então, se a gente tem um time, não é só o nosso.
se a gente tem parceiros, se a gente tem outras pessoas com quem a gente trabalha, a gente também precisa comunicar o que a gente está sentindo, ouvir o que o outro está sentindo, as necessidades, né? Falando de comunicação, tem a comunicação não violenta, que é fantástica, né? E traz muito da empatia, traz muito do entendimento dos sentimentos e das necessidades, né? Então, é bem bacana também para a gente ser mais humano, a comunicação não violenta, né? Então, foque em melhorar você como profissional, mas também como pessoa, né? A gente é um só, eu gosto de falar que a gente é um só, a gente não é o profissional e o pessoal, nós somos um só, né? E às vezes a gente precisa enxergar isso para a gente poder melhorar os dois aspectos. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Isso, a Amanda Barros falou. Desculpa, não foi a Amanda, foi a Dânia. Obrigada. Ferramentas de vídeo, uso da imagem pessoal em vídeo. Isso mesmo. Como a gente teve que aprender sobre vídeo, né? Seja em qualquer nível que você esteja, seja vídeo de uma forma profissional que você usa, né? Seja de uma forma caseira, para redes sociais, para comunicação, para aulas, para o que for. Todas as pessoas tiveram que dar aí uma subida de nível na questão de gravação e edição de vídeos, né? Com certeza, com certeza. Obrigada. Obrigada, Dânia. E aí, pessoal, a gente vai entrar em algumas competências específicas. Então, esses pontos eu trouxe para a gente pensar no cenário. A Gisele falou, essa questão do hibridismo este ano está mais acentuada. E engraçado, Gisele, se eu não me engano, essa é a questão que vem para ficar, né? Com certeza absoluta, a gente não volta a ser como antes, né? Não volta. A gente não precisa viver como a gente está vivendo hoje, mas como era antes, sem dúvida alguma, não vai ser. Né? Então, se a gente tem aí alguma esperança de que, eu quando voltar a ser como antes, não vai ser, né? Mas pode ser melhor, né? Eu gosto de acreditar isso. Então, a questão do híbrido, né? Da gente ser presencial e virtual, né? Da gente ser humano e tecnológico, talvez seja o maior guia aí dessas mudanças e de quem a gente precisa se tornar, né? Então, só relembrando aqui os pontos, né, que a gente falou sobre essas mudanças no mundo, né? Existe um novo espaço de trabalho. A dinâmica é diferente. Entenda a dinâmica do mercado que você está inserido ou inserida. Entenda o novo funcionamento, as novas regras, né? Se especialize nas ferramentas de trabalho, foi o número 2, né? O que você precisa aprender? O que você precisa se desenvolver para navegar nessa nova dinâmica? 3, faça uma agenda de aprendizagem ativa para você, né? O que eu preciso aprender, como eu vou aprender. Quando a gente usa, né? Quando a gente fala de aprendizagem, né? Eu não sei se passou aí pela cabeça de algum de vocês, o que eu mais ouço mas eu não tenho tempo, né? Eu ouço isso muito. E tem uma reflexão muito curiosa, por que a gente sempre tem tempo para todo mundo que nos cobra, para o mundo, mas a gente não tem tempo para nós, né? Então, assim, por que o compromisso com os outros e não o compromisso com a gente, né? Então, quando a gente precisa se desenvolver, a gente precisa colocar a gente em primeiro lugar, né? Tempo é uma escolha, né? Todo mundo tem aí as mesmas 24 horas, independente do que você faça, onde você mora, quem você seja, do quanto que você ganhe, né? E, enfim, não importa. Todo mundo tem 24 horas. E o que a gente escolhe fazer com essas 24 horas é o mais importante. E não tenham dúvidas, todo mundo tem escolhas, né? Então a gente precisa fazer essas escolhas com sabedoria, seja para se desenvolver, seja para se cuidar, seja para descansar,
seja para o que for, né? Faça boas escolhas com as suas 24 horas, né? Que são as mesmas que todo mundo tem. Seja para fazer muita coisa, pouca coisa, coisas construtivas ou não. Para a gente estudar é uma questão de escolhas. Eu tenho certeza que a gente pode abrir mão, né, de alguma coisa para a gente poder se desenvolver, né, e fazer curso. E tudo bem, Ariane, não, eu faço realmente muita coisa. Separa um tempo pequeno. Você tem 10 minutos, você pode marca no relógio, eu vou ler por 10 minutos todos os dias. Eu vou ouvir um podcast, né, todos os dias, ou 3 vezes na semana, ou eu vou ler um artigo, ou eu vou assistir uma live, mas escolha coisas que possam te desenvolver. Se não dá para fazer um estudo mais parrudo, mas não deixe de se desenvolver. A questão do aprendizado de desenvolvimento, a meu ver, ela impacta diretamente nas habilidades de inovação, criatividade, solução de problemas, porque a gente precisa expandir a mente para a gente poder ter novas ideias, pensar de formas diferentes, né? Como é que a gente faz o nosso trabalho se tornar digital, automatizado? A experiência para o nosso usuário, para o nosso cliente, ser ainda melhor do que ela já é, né? E às vezes a gente não tem essas respostas, e é por isso mesmo que a gente precisa se desenvolver, né? Então, a gente falou no número 3, de aprendizagem ativa. 4, mapeie as tendências de mercado da sua área, do que você faz, né? E 5, seja cada dia mais humano, né? Lembre que você é uma pessoa e que as outras pessoas também são, né? E aí, pensando nisso, a gente vai entrar agora em competências mais práticas, né? Que estão sendo usadas muito no mercado de trabalho, que é o que tem sido muito esperado, baseado nessas mudanças todas. E aí eu queria que, enquanto eu for falando, vocês fizessem uma reflexão. Como é que eu estou em relação a cada uma dessas competências? Eu estou bem desenvolvido ou não? É algo que eu preciso trabalhar ou não? Se você tiver um bloco, anota o que você é bom e o que você acha que não está tão bom, né? Por que eu falo anota o que você é bom? Porque a gente tem que cada vez mais potencializar o que a gente é bom. Quando a gente potencializa o que a gente é bom, a gente também acha formas de desenvolver o que não está tão bom, né? Então, se a sua comunicação é boa, se a sua criatividade é boa, como é que você pode usar isso para desenvolver outras competências que você não desenvolveu? Vamos lá, mais um comentário aqui. Gostei muito da ideia que você trouxe de blocos do tempo. No trabalho remoto, eu anoto todas as tarefas do dia e tarefas semanais. Minha autoformação é a minha motivação para a minha auto-organização. E eu já errei, né? Porque eu tenho que passar vergonha sempre. Dânia não é nome de mulher, me desculpem. Eu sempre tenho que dar uma má nota, né, gente? Mas que ótimo que você gostou do bloco do tempo. O bloco do tempo ajuda, inclusive, para se desenvolver. Exatamente. Quanto mais a gente organiza, quanto mais a gente tem disciplina, quanto mais a gente planeja nossos dias, igual a gente falou semana passada, mais a gente acha tempo para se desenvolver nessas competências. Muito bom, obrigada. Então, vamos lá para as competências. Vou botar aqui a projeção para vocês. Então, o que a gente vai precisar estar atento e se desenvolver, independente da área que a gente trabalha, né? A gente vai precisar ser capazes de nos adaptar a locais de trabalho em constante evolução e ter aptidão para nos atualizar continuamente. Então, o que isso quer dizer, né? Primeiro que as mudanças, elas não vão parar, né? E elas vêm de uma forma muito rápida. Então, quando a gente fala ali, né, tá destacado adaptar, isso é uma competência muito importante, muito presente, que a gente precisa estar atento. É a capacidade que a gente chama de adaptabilidade, né? Como é que eu me adapto às mudanças? Como é que eu me adapto a novas situações e desafios? É com facilidade?
ou é com resistência? Eu me frustro muito, eu fico muito ansiosa ou ansioso, é difícil para mim assimilar novos conhecimentos, rever minhas opiniões, rever meus conceitos. Então, quando chega uma mudança, eu resisto, né? E eu sei que ninguém gosta muito de mudança, mas como é que eu encaro a mudança? Como é que eu encaro fazer algo que eu nunca fiz antes, ou de uma forma que eu nunca fiz antes? De uma forma construtiva ou com resistência, né? Eu coloco empecilhos ou eu penso, poxa, e agora? Como é que a gente pode fazer isso? De uma forma construtiva, de uma forma positiva. Então, eu não sei fazer isso. Ou talvez eu nem goste disso. Mas como é que eu vou fazer, né? É isso que tem para hoje, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me adaptar? Né? Então, a gente vai ter constantemente adversidades, pressão, conflitos, mudanças. Então, a adaptabilidade, ela diz respeito a isso, ao quanto a gente é flexível frente a mudanças que são necessárias, né? Então, pensa aí as principais mudanças que aconteceram com você. Como é que você reagiu em relação a elas? Você reagiu de uma forma flexível, de uma forma aberta, de uma forma proativa, ou você ficou resistente, ou você só colocou empecilhos, você só reclamou, né? Talvez às vezes a gente passa rapidinho aí pelo empecilho, mas a gente consegue se adaptar, né? Quando a gente tem uma boa adaptabilidade, a gente consegue fazer o quê? Implementar mudanças de uma forma mais fácil, a gente consegue mudar o nosso comportamento de uma forma mais rápida, né? E a gente acaba sofrendo menos também. Adaptabilidade tem a ver também com o quanto a gente aceita opiniões, sugestões que as pessoas dão para a gente para melhorar nosso trabalho, nossos serviços, nossos processos. O quanto a gente está aberto a ouvir, a aceitar do outro. Isso também tem a ver com adaptabilidade, né? Então, tem muito a ver com o que passa aí pela nossa cabeça, né? Ter essa facilidade de buscar soluções para resolver problemas e adversidades. Então, eu não acho que é uma competência fácil, não, mas com certeza é uma competência muito importante de ser desenvolvida, né? E muito necessária, porque a gente sofre menos, né? A gente aceita, né? A gente se coloca mais no presente. E aí, como é que a gente pode lidar com o presente, com o que a gente tem? E aí fala também da gente ter aptidão para nos atualizar. A gente falou um pouquinho disso agora mesmo, né? Mas esse autodesenvolvimento, ele é uma competência e que as empresas, o mercado buscam muito. Então é o que, pessoal? Como é que está a sua capacidade de aprender, de crescer, de mudar, né? Para alcançar os objetivos que a gente precisa alcançar, né? Você tem atitude, interesse, né, de aprender coisas novas? Pensa aí, não tem resposta certa ou errada, justamente para a gente olhar para dentro, né? Como é que está o seu interesse, a sua disponibilidade de se desenvolver? Ou, eu já sei tudo. Ou, porque a gente tem várias crenças em relação a essas coisas, né? Eu já sei o suficiente. O meu jeito funciona. Ou, eu tô velho demais. Ou eu tô novo demais. Então, a gente tem diversas crenças aí que nos atrapalham muito nessa atualização. Né? Então, quando a gente tem aí um autodesenvolvimento, a gente está comprometido em melhorar continuamente o nosso desempenho, nós como pessoas. Né? A gente entende que isso é importante, o desenvolvimento das habilidades é importante, e a gente se esforça para isso. Né? Então, essa busca e esse compartilhamento de conhecimentos, ele é muito evidente em quem tem essa competência do autodesenvolvimento. Tá? Então, pensa aí também em relação ao autodesenvolvimento, como é que você tá? Né? Como é que tá essa busca? Você tá sempre sem tempo ou você tá bem aberto a aprender o que precisa, né? O que precisa aprender aí na sua profissão, no seu mercado?
Em seguida, a gente precisa aprender, adquirir, né, as habilidades digitais e nos sentir confortáveis, né, com as ferramentas tecnológicas, lidando com elas de maneira eficaz. Então, a gente falou de algumas delas, mas eu sugeriria que todos vocês tivessem uma ação de pesquisar, né, o que é que as pessoas estão usando por aí. Eu descubro coisas novas todos os dias, seja para gerir times, seja para dar aulas, seja para fazer coaching, seja para fazer qualquer um dos meus trabalhos, né? Eu descubro coisas novas todos os dias. Então, se tem uma ação em relação às habilidades digitais, esteja ligado, pergunte às pessoas, faça benchmark, acione aí as pessoas dos seus contatos, a sua rede, né? Como é que a gente está fazendo? Como é que faz? Qual é a melhor forma? Tem um jeito diferente? Tem coisa nova? Não tem, né? Então, vá atrás de desenvolver as suas habilidades digitais. Em seguida, a criatividade, né? A gente precisa trabalhar a nossa criatividade na solução de problemas. Então, resolver problemas de forma criativa, né? Isso tem a ver com desapegar do jeito que a gente já sabe fazer as coisas, né? Então, a gente precisa aprender a fazer diferente, a gente precisa reaprender, né? Para a gente desenvolver novas formas, novos produtos, novos serviços, novas formas de trabalhar. Né? Então, o que isso envolve, né? Como é que eu desenvolvo isso, né? Existem pessoas que são altamente criativas, né? E a gente não só pode, como deve usar essa criatividade para solucionar problemas, às vezes problemas complexos, né? Então, isso tem a ver com a forma como a gente percebe e como a gente cria estratégias realmente efetivas, né? Porque não adianta ser criativo, a gente precisa ser efetivo, né? Para resolver o quê? Problemas, resolver situações inesperadas, resolver ambientes complexos. Então, toda vez que tem uma mudança, tem um problema, a gente precisa usar essa nossa capacidade de ser criativo para solucionar problemas. Às vezes de forma simples, é tão difícil ser simples, né? A gente tende, às vezes, a complicar mais do que simplificar, né? Então, desenvolver essa habilidade, e eu acho que o autodesenvolvimento ajuda muito aqui, porque a gente começa a pensar em coisas diferentes, né? Então, essa é uma habilidade bem importante. Interpretar dados e tomar decisões a partir da análise dos mesmos. Essa é uma habilidade, essa é uma competência que entrou em qualquer profissão. É impressionante como que isso faz parte agora de qualquer coisa que você faça, né? Então, você não precisa ser um expert, né? Você não precisa dominar, caso não seja essa a sua habilidade, caso você não seja uma pessoa totalmente analítica, mas a gente precisa minimamente saber lidar com dados e tomar decisões em cima deles. Sejam dados estratégicos, dados empresariais, sejam dados de projetos, de rede social, se você tem... eu conheci uma plataforma outro dia para receber doações, né, de trabalhos voluntários com ONGs e tudo mais, né? E a plataforma traz uma série de dados para você tomar decisões melhores, né? Onde que eu busco? Onde estão meus doadores? Onde que é melhor que tipo de rede eu uso? Onde é que eu peço? Onde é que eu faço post? Onde é que eu invisto? Então, a gente precisa saber interpretar dados. Então, lidar com dados é algo que está presente em qualquer profissão, né? Em qualquer cenário. E minimamente a gente precisa saber lidar com isso. Se não é o seu forte, né? Saiba minimamente, tem alguém perto que é mais analítico, que lida com isso de uma forma mais fácil. Porque o legal, pessoal, é o seguinte: quando a gente tem autoconhecimento suficiente, a gente também sabe que tem coisas que não são nosso forte. E tá tudo bem. Porque a gente pode ter pessoas próximas da gente que têm aquela habilidade. E isso é ótimo.
Então, se o seu perfil comportamental, que a gente fala, né? A gente tem vários assessments, vários testes em relação a comportamento. Algumas pessoas têm mais facilidades com dados, com regras, com normas. Outras pessoas têm mais facilidade em tomar decisões. Outras têm mais facilidade em conversar com pessoas. Cada um tem um tipo de habilidade. E não é que você não consegue fazer as outras, mas não é o seu forte, né? Você tem que gastar muita energia para fazer algo que não é o seu natural. Então, tenha alguém próximo de você, né? Eu dou sempre o meu exemplo, porque eu não sou nada analítica. Eu sou muito de pessoas, eu sou muito de gente. Eu tenho tarefas analíticas? Tenho. Então, para fazer elas, eu paro, eu concentro, eu sei que eu vou ter que pôr mais atenção, não é o meu natural, né? Mas eu também faço o que eu tenho pessoas próximas de mim que fazem isso com uma facilidade enormemente maior que a minha, né? Então, pensem nisso. Você pode complementar as competências com pessoas diferentes de você. Assim, você não precisa dar conta de tudo, né? Assumir liderança e tomar decisões de forma autônoma. Então, como eu disse no início, liderança é uma habilidade que não tem a ver com cargo, né? E é uma habilidade, uma competência muito importante. Então, ela vai além de gerir pessoas, gerenciar pessoas, né? Então, gerenciar pessoas é sim um grande desafio. Mas quem já tem essa habilidade, né, acaba tendo uma vantagem profissional, né? Porque a gente conseguir os resultados pelo nosso próprio esforço é uma coisa. A gente gerar resultados porque a gente engaja e mobiliza outras pessoas para gerar aquele resultado é muito mais complexo, né? Então, a habilidade e a competência de liderança é algo que precisa ser desenvolvido, sim, sempre, né? Se a gente for ou se a gente não for líder, porque a gente, no mínimo, é líder da nossa vida, né? Das coisas que a gente quer. Então, a habilidade de liderança é algo que vai além, né? Gerir pessoas, para quem é líder, aqui líder de time mesmo, né? É uma competência que precisa ser estudada, que precisa ser desenvolvida. A gente precisa saber dar feedback, a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber delegar, a gente precisa saber acompanhar, né? A gente precisa enxergar o potencial que existe nas pessoas. Mas liderar não está só relacionado com o papel, né, de líder, né? É saber trabalhar em grupo, por exemplo, né? Todo mundo aqui provavelmente já coordenou um grupo, coordenou uma atividade. Como é que divide as tarefas? Saber dividir as tarefas, saber acompanhar, saber cobrar, saber interagir, saber compartilhar, saber cooperar, né? E saber se autoliderar também. Então, a competência de liderança, ela é uma competência essencial para esse novo mundo. E as habilidades emocionais, né? O quanto a gente está ciente, o quanto a gente consegue expressar, controlar as nossas emoções e perceber também as emoções do outro, né? Quando eu fiz o curso de CNV, né, de comunicação não, eu fiz um curso de comunicação não violenta para educadores. E aí o instrutor do curso falou assim, já falando sobre sentimentos, né? E ele falou assim, a maioria das pessoas tem 3 sentimentos só. Bem, mal e indo. Sendo que indo não é nem um sentimento, é um verbo. Então, a gente tem muita dificuldade de identificar qual é o nosso próprio sentimento. E isso exige o quê? Autoobservação, autoconhecimento. Então, você sabe, você percebe o que te irrita, por que te irrita. E mais do que isso, você consegue fazer mudanças nisso? Então, se você sabe que certas situações te irritam, você consegue mudar o seu comportamento, mudar o seu sentimento, você tem consciência. Então, a inteligência emocional, né, a habilidade emocional, ela parte no relacionamento seu com você mesmo, para depois o relacionamento seu com o outro. Né? Então, primeiro eu preciso entender o que é tudo isso que está passando, né, dentro da minha cabeça, quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades. Porque o que acontece?
Os sentimentos positivos, eles dizem respeito a necessidades atendidas. E os sentimentos negativos dizem respeito a necessidades não atendidas. E a gente precisa primeiro entender isso na gente. Depois a gente consegue se relacionar melhor com o outro, porque a gente entende que o outro também tem isso. O outro tem sentimentos e necessidades atendidas ou não atendidas, e que nem sempre ele percebe, e que nem sempre ele nem está falando aquilo, né? Então, é uma habilidade muito complexa, porque manter o equilíbrio, né, se auto-perceber, não é tão simples assim, né? Cuidar melhor de si e cuidar melhor das pessoas à nossa volta, né? Então, para quem gosta desse assunto, né, o pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman. Ele tem um livro, Inteligência Emocional, que é sobre esse assunto. E o que eu tenho percebido é uma necessidade da gente trabalhar muito essa questão da inteligência emocional, principalmente nesse novo formato, né? No formato virtual, no formato à distância, num modelo onde as pessoas estão mais sensíveis, estão mais estressadas, estão mais ansiosas. Então, a inteligência emocional, para a gente poder lidar com problemas, para a gente poder lidar com adversidades, para a gente poder lidar com coisas que às vezes a gente não consegue mudar, né? Então, ela é essencial. A gente precisa fazer aí um desenvolvimento. E aí, pensando, né, se você estava usando aí, né, o seu caderno, né, pensando nessas competências que eu falei para você, né, a gente falou, então, de adaptabilidade, de autodesenvolvimento, de conhecer, adquirir habilidades digitais, de trabalhar a nossa criatividade para a gente solucionar problemas de uma forma melhor. A gente falou sobre interpretar dados, tomar decisões baseadas em dados, liderança, né? Assumir liderança, ser mais autônomo, assumir responsabilidade, né? Tem muito a ver com isso. E desenvolver as habilidades emocionais. Qual dessas para você, se você quiser compartilhar aqui comigo, eu vou adorar, né? Qual dessas para você você precisa dar um foco? Qual delas que, se você desenvolver, você vai ter um resultado melhor, vai impactar outras competências, né, de uma forma positiva? Qual dessas que você acha que seria uma competência foco para você aprender, para você desenvolver, para você criar hábitos e uma rotina? Pensa aí, 2 minutinhos para você pensar. Vou pôr as competências aqui na tela para você pensar quais seriam essas competências para mim, né? E se você consegue escrever aqui no chat, escreve aqui qual delas você daria foco. A Andréia já colocou aqui, desenvolver habilidades digitais. Vou colocar aqui de novo rapidinho para vocês olharem. O que é que, se vocês derem foco e desenvolverem, vocês vão ter um resultado melhor? Então, tem aqui criatividade na solução de problemas. Mais 2, criatividade para resolver melhor problemas. Muito bom, muito importante. E aí eu queria que vocês pensassem, né? Você tendo colocado aqui, ou você tendo escrito aí no seu caderno, né? Eu preciso trabalhar minha criatividade para solucionar problemas, ou eu preciso trabalhar as minhas habilidades digitais, aprender, né, desenvolver. O Hugo escreveu organização, eu preciso trabalhar a minha organização.
Tem mais um aqui, questão de tomada de decisão. Ariane, Excelente. muito bem. Deu um chiado. Seja qual for a competência que você escolheu, pensa o que exatamente você precisa desenvolver, né? Como é você com essa competência desenvolvida? Então, se eu quero desenvolver organização, como é, né? O Hugo escreveu aqui. Como é que é o Hugo organizado? O que o Hugo organizado faz diferente do Hugo de hoje, né? O que a Andrea vai saber fazer que ela não sabe fazer hoje em relação a habilidades digitais? Então, escreve aí qual é esse ponto B que você quer chegar, né? Porque isso vai ser para cada um de vocês. Então, eu quero resolver melhor problemas. Como é que você vai saber que você está resolvendo problemas melhor do que você resolve hoje? Qual é uma evidência? Que tipo de situação, né, que vai estar acontecendo? Eu vou pedir só para vocês deixarem no mudo, eu já vou abrir para pergunta. Qual situação que vai estar acontecendo que você vai falar assim, agora eu estou bem nisso, agora eu estou criativa, agora eu soluciono problemas de uma forma boa. Por que eu faço vocês pensarem nisso, gente? Muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não consegue ter clareza exata do que é que a gente quer, né? Então, eu quero tomar decisões melhores, né? Tem aqui, não ter medo, a Jussara colocou, não ter medo de errar, avaliar bem as ameaças. Legal, Jussara. Então, você vai pensar assim, em que tipo de situação que eu faço isso? Qual tipo de situação que eu tenho medo e como é que eu quero ser? Como é que é a Jussara sem medo, né? É a Jussara que vai mesmo com medo, né? Que eu acho que sem medo a gente não fica, mas a gente vai mesmo com medo, né? Então, pense essa pessoa que você quer se tornar. O que ela faz de diferente? Que tipo de atitudes, que tipo de habilidades, que tipo de rotinas, né? O medo sempre existe, não tem jeito. A diferença é, né, se a gente vai com medo ou não vai com medo. Isso mesmo. Tem um outro, deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei um. Ampliar as habilidades digitais, mais um. Trabalhe em uma equipe que as pessoas são todas muito criativas, mas não estão avançando porque não conseguem se adaptar e atualizar. Estão sempre trabalhando no sentido que as coisas voltarão a ser como antes. Isso é uma verdade que precisa ser dita. Alto e claro, né? As coisas não vão voltar a ser como antes. Né? Não é uma verdade fácil, mas é uma verdade que faz a gente seguir em frente, né? Que faz a gente olhar, e aí, se não vai ser como antes, como é que eu quero que seja? E como é que pode ser ainda melhor, né? Mas é complicado mesmo. E é curioso, né? Porque a gente pode. Se as pessoas são super criativas, né? Então vamos usar essa criatividade para a gente solucionar esse problema, para a gente criar um ambiente em que seja bom para a gente criar soluções, né? Para a gente trabalhar que funcionem, né? E essa fixação, né? Essa sentir preso no passado, nesse desejo de que as coisas voltem a ser como antes, ela acaba remetendo para um sentimento muito de tristeza, de depressão, né? Quando a gente vai para o futuro, né? E aí pensando como é que você pode cuidar da equipe, né? Quando a gente vai para o futuro, a gente fica muito, o que vai acontecer? Que dia que vai acabar? Quando é que vai ter vacina? A aula vai voltar? A aula não vai voltar? Eu vou ter emprego? Eu não vou ter emprego? A gente fica o quê? Ansioso. Então, quando a mente vai para o futuro, gera ansiedade. Quando a mente vai para o passado, gera depressão, gera tristeza, né? E aí a gente precisa cuidar. Como é que a gente traz as pessoas para o aqui, para o agora, porque a gente precisa resolver, né? Porque está nas nossas mãos, né? Porque acho que 99% das coisas a gente não tem controle, né? E talvez é importante aceitar isso. Muito bom. Vou ter um comentário aqui. Você faz ótimas provocações, Ariane. E eu achando que ia dormir tranquilo, pleno. Muito bom. Acabei com seus planos.
Pensei que era para falar a partir das nossas competências. É ao contrário. Bom, se você já tem uma competência, algo que você faz bem, você pode pensar como é que você pode potencializar aquilo. Como é que você pode usar aquilo de uma forma ainda maior, né? Você não precisa escolher o que você não tem. Você pode escolher o que você tem. E aí eu vou trabalhar aquilo de uma forma muito boa, porque aí eu vou ser excelente no que eu já sou bom, né? E também é uma forma de desenvolver. E aí a visão é a mesma. Como é que sou eu fazendo o que eu faço no nível 10? Eu assisti um vídeo outro dia, eu não sei se eu falei desse vídeo semana passada, né? Que eu acho que eu falei, porque eu gostei muito dele. Do Cortella, que ele fala, né? Você tá fazendo o ótimo ou você tá fazendo o possível? E eu gosto muito quando ele fala isso, porque na maioria das vezes a gente faz o possível. A gente não dá sempre o nosso melhor, a nossa potência, tudo que a gente tem de bom. Então, você pode pegar a sua competência sim. Aqui não tem o seu nome, mas eu li aqui. Você pode pegar a sua competência sim e trabalhar ela, né? Como é que sou eu fazendo o que eu faço num nível muito melhor, muito maior, com muito mais impacto, com muito mais qualidade, né? E a gente desenvolve o que a gente já faz bem. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Acho que tem uma questão que adoraria saber como lidar. Como lidar com os labirintos de hiperlinks do universo digital? Bom, eu não consigo responder a sua pergunta, mas é uma necessidade que você tem, né? E que tal você procurar? Talvez alguém até do Festival de Ideias pode te ajudar, né? Então, a gente sempre... Uma coisa que é muito importante é a gente acionar as pessoas que a gente conhece, as redes que a gente tem, né? Então, sempre tem alguém que pode, né, nos ajudar, nos dar o caminho. Então, mesmo seguindo uma rotina, veja a dispersão muito grande no universo digital. Embora, por vezes, nos traga ainda mais conhecimento, os hiperlinks, mas isso demanda tempo. De uma forma técnica, eu não sei se está falando de uma forma técnica ou de uma forma mais comportamental, né? Eu não sei, mas de uma forma comportamental, a gente falou isso um pouquinho, né? A gente precisa ter foco, objetivo, um pouco de disciplina, né? Para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Andréia, como encontrar indicadores para podermos nos avaliar nas habilidades emocionais, por exemplo? André, excelente pergunta. Isso acontece muito quando eu faço os processos de coaching, né? Eu vou te dar um exemplo muito bem comportamental, assim, né? Tipo, bem emocional. Eu quero ter mais paciência. Como é que eu meço que eu tenho mais paciência? Vai ser de cada um, né? Quais são as situações que você perde a paciência? O que significa para você ser uma pessoa paciente? Significa eu vou fazer todas as, sei lá, reuniões sem dar uma patada em alguém. Ou eu vou... pode ser alguma coisa pessoal, né? Na vida pessoal, né? Eu vou fazer todas as refeições sem brigar com meus filhos. Se eu fizer refeições de um mês sem brigar com meus filhos, eu vou entender que eu sou mais paciente, né? Tô dando exemplos aleatórios, mas para você entender que sempre tem uma medida, né? Onde é que isso está te incomodando? Então, se é uma habilidade emocional, né? Eu tô me irritando. Quando eu me irrito, qual é o gatilho? O que eu não quero mais que aconteça? Como é que eu quero ser, né? Em quais momentos eu quero estar plena, né? Estar tranquilo. E a gente vai encontrando esses exemplos, né? Quando eu conseguir uma constância nisso, quando eu conseguir nessa situação deixar de fazer isso ou fazer isso de forma diferente, né? Aí eu vou considerar que eu tô mais, seja lá o que for que você quer ter. Então, a habilidade emocional pode passar por vários aspectos, né? Pode ser mais autoconfiança, pode ser mais calma, mais paciência, pode ser várias coisas. Não sei se te ajudou, espero que tenha ajudado. Mais uma aqui. Como organizar esse tempo no universo convidativo de labirintos
e absolutamente imagético. Olha, organização de tempo, como eu falei né, um pouquinho aqui atrás, tem muito a ver com decisões e escolhas, né? Então, e tem a ver com, a gente falou semana passada, de planejamento, né? A gente precisa sim sentir um pouco mais no controle, sabe? Porque é muito fácil realmente tudo dominar a nossa vida, a nossa agenda, a nossa atenção, o tempo inteiro, né? Então a gente tem que constantemente decidir o que a gente faz. Então agora eu vou fazer isso, né? O que é mais importante para você? Né? Qual é o foco para sua vida hoje? Qual que é o foco para sua carreira? Qual que é o foco, né? Você pode até falar, Ariane, eu tenho um foco de saúde. Ok, então você precisa separar o tempo para isso. Né? Então, eu vou cuidar da minha saúde. Não, eu preciso desenvolver minha inteligência emocional, ou eu preciso me atualizar em coisas técnicas para o meu trabalho. Eu preciso ser um líder melhor. Né? Qual é o foco que você precisa dar? Né? E aí você tem que tomar decisões com o seu tempo que caibam essa prioridade para você. Eu gosto muito de fazer um exercício também de o que eu posso tirar. Eu adoro tirar coisas, né? Então, qual é aquela atividade que te tira energia? Qual é aquele grupo de WhatsApp que você não precisa participar? Você precisa estar em todas as reuniões que te convidam? Né? Você já parou para pensar nisso? Então, a gente também pode falar não. Né? A gente pode falar não. Hoje eu falei não para 2 reuniões, inclusive, que eu estava no convite, eu não preciso estar nessa reunião. Eu tenho milhões de outras coisas para fazer, né? E aí eu mandei uma mensagem para a pessoa e falei assim, você acha que realmente eu preciso estar nessas reuniões? Não, era só se você quisesse. Mas às vezes a gente se obriga a estar em coisas que a gente não precisava estar. Isso liberou uma manhã inteira para mim, pensa. E eu ia estar lá na reunião, porque eu aceitei, porque eu falei sim, porque eu não questionei. Então, a organização do tempo tem a ver com tomada de decisão, com boas escolhas, também tem a ver com falar não, que eu não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas têm dificuldade do falar não, né? E tem a ver com estar presente também, né? Não adianta nada a gente ficar ansioso, né? Eu tô aqui fazendo isso aqui agora, mas eu tô pensando no que eu não fiz, né? Então também não adianta. Né? Então aproveitar o que você tá fazendo, fazer bem feito, com qualidade, também ganha tempo, tá? A Gisele colocou ter controle emocional, então, mesma coisa, controle emocional, como é que eu evidencio isso? Como é que é a Gisele com controle emocional? O que isso significa para você? Né? Evidencie alguns comportamentos. O que você vai fazer diferente do que você faz hoje? Né? A Valéria escreveu: a minha dificuldade é a adaptação. Quando sai fora do que planejei, isso me desestabiliza. Valéria, eu sei bem como é isso. Tamo junto. Só a consciência disso já é boa, né? Então, eu sei que quando as coisas saem do controle, quando sai do que eu planejei, eu me irrito, eu me desestabilizo, eu sei lá, né, o que acontece com você. Então, a gente ter a consciência disso já é bom. E aí, o que você pode fazer para se sentir melhor? Né? Qual que é o seu objetivo? É não desestabilizar? Né? Então, será que vale a pena ter tanto controle? Então, assim, depende muito, né? Eu tô jogando um pouco porque eu não sei exatamente. Mas qual é o comportamento que eu quero deixar de ter? E aí, o que eu posso buscar desenvolver? Gente, não é do dia para noite, são coisas, né? Habilidades humanas, comportamentais. A gente muda, a gente escorrega, a gente tenta de novo, a gente percebe, mas a gente precisa ter espaço, né? Para as coisas que vão aparecer. Então, por exemplo, quando eu falo de organização, planejar tempo, não planeje 24 horas do seu dia, porque você vai viver frustrado. Porque as coisas não funcionam dessa forma. Né? O Christian Barbosa, que fala muito de priorização, né? Como é que eu sei o que é mais importante? Né? Ele é muito legal. Ele fala: não planeje 100% do seu dia. Você tem que ter coisas para espaço para os imprevistos, né? E quando desestabilizar, entra muita habilidade de tomada de decisão. O que eu faço agora?
Saiu tudo do controle, nada aconteceu certo. O que eu faço agora? Qual é a coisa mais importante? O que eu não posso abrir mão, né? Vamos lá. Ah, foi a Sandra que falou. Oi, Sandra. Desculpa. Vamos lá. Aí, ó, já veio uma dica, né, sobre os links, viu? A gente tem ajuda aqui já dentro do grupo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Uma provocação inversa a esta, Ariane. Tiago, vindo de você, eu já sabia que ia ser inverso ao que eu falei, né? Como fazer muitas coisas em paralelo, diferentes, não sendo perfeito? Bom, em paralelo, tudo bem. O que eu acho que não funciona é a gente fazer multitarefas. E acredite, porque eu tento e faço bastante. O multitarefas, ao mesmo tempo, a gente perde muito, né? A gente acha que a gente está sendo produtivo, mas a gente normalmente perde muito foco, né? Como a lente de uma câmera. Então, a gente está focado fazendo uma coisa. Quando a gente passa para outra e volta, demora um tempo para focar de novo, não é? A nossa mente é assim. Então, isso vai perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo. É por isso que o multitarefa não funciona, né? A gente usa muito. Agora, várias coisas em paralelo diferente, eu faço muitas coisas em paralelos diferentes, né? O que eu presto muita atenção é o quanto que eu tenho de energia para cada coisa. Esse é normalmente quando eu meço o meu limite, né? Então, o que eu consigo fazer com qualidade, com energia? Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as aulas, eu tenho coaching, eu tenho alguns projetos, eu tenho meus estudos, eu tenho os filhos, mas então eu faço muitas coisas em paralelo. Mas eu meço assim, cabe mais alguma coisa com energia, né? Não é nem a perfeição, é você consegue colocar a energia necessária para aquilo. Eu não sei se era bem isso que você estava falando, mas muitas coisas em paralelo, eu acho que tem perfis de pessoas que gostam muito, mas é importante a gente também ter acabativas, né? Não começar muitas coisas e não terminar, né? A Jussara colocou exercendo a paciência. Oh, dureza! Tipo assim, é importante perceber o que te tira a paciência, né? Quando a gente começa a ter clareza dessas coisas, quais são os momentos, o que te irrita, isso é inteligência emocional, né? O que é que me tira do sério? Quais são as situações? É quando eu perco o controle? É quando as coisas saem do meu planejado, né? Legal, já temos aqui o link e a solução do link. Se não houver a capacidade para a adaptação e aptidão de se atualizar, entendemos que existirá um certo prejuízo no planejamento, pois isso é um foco da maior importância. Ou não. Esse último ou não eu não entendi. Mas é um foco sim, né? Se a gente não tem o tempo de se desenvolver e de se atualizar, né, com certeza a gente fica para trás. A gente tem que estar disposto a aprender, a fazer diferente, a estar aberto. E aí, né, a gente está falando muito sobre aprendizagem. Eu lembrei de uma coisa que é muito curiosa. Que vocês vão saber. Quando a gente fala de aprender qualquer coisa nova, fazer uma coisa que a gente nunca fez, existe um processo que é igual para qualquer coisa que a gente aprende, tá, gente? Eu gosto muito do exemplo de dirigir, né? Muitas pessoas têm carteira, né? Talvez algumas não tenham, mas acho que vocês vão entender a metáfora. Quando a gente é novo, a gente nem sabe, né? Que a gente não sabe dirigir. Aí alguém dirige pra gente, alguém leva a gente nos lugares e ó, tá tudo bem. A gente é incompetente, inconsciente. Eu nem sei que eu não sei e tá tudo bem. Aí a gente vai e fala, decide, eu vou aprender a dirigir, né? E o que acontece a primeira vez que a gente entra no carro? O carro morre, dá tudo errado, a gente não sabe, é mais difícil do que a gente imaginou, né? E aí, que fase é essa? A gente é um incompetente
consciente. Eu sei que eu não sei. É quando dá aquele sentimento de eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui, né? Vocês já tiveram esse sentimento aprendendo alguma coisa? E é um sentimento muito ruim. E isso faz, né? A gente está tendo que aprender tanta coisa tão nova, fazer as coisas diferentes, sair da nossa zona de conforto. E é esse momento, como você lida com esse momento, o momento de eu não sei o que eu estou fazendo, como você lida com ele, que faz você desenvolver ou não. Porque se eu travo e volto para trás, também então não vou aprender. Aí você não cresce. Mas se você encara aquilo como um desenvolvimento, então você treina, vai na aula, né? Pratica, 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 e aí você dirige. E aí você torna competente, consciente. Eu dirijo, mas eu ainda penso muito para fazer, né? Então, passa a marcha, olha no retrovisor, faz aquilo, né? Vai pensando, né? Mas faz. E com o tempo, né? Todo mundo que dirige sabe. Você um dia chega em casa não sabe nem como é que você chegou, né? Não lembra nem o caminho que você fez. Você conversa, você nem vê passando marcha, fica tão automatizado, a gente vira um competente. Inconsciente, a gente nem pensa, a gente nem sabe que a gente sabe fazer aquilo, né? Então, eu acho que a gente está no momento de eu não sei o que eu estou fazendo, né? Em muitos aspectos. E como a gente encara esse momento, né, dessas competências, do que a gente não sabe, é o que faz a gente ir para frente ou não. E toda vez que a gente tem um desafio novo, uma situação nova, um cargo novo, qualquer coisa nova, vai trazer um pouco aquela sensação de que eu não sei o que eu estou fazendo, né? E aí a gente precisa desenvolver. Então, para tudo que a gente, como a gente está falando muito de desenvolvimento aqui, né? Eu lembrei, eu gosto muito dessa teoria, da gente pensar, né? Eu estou abraçando o meu desenvolvimento ou eu estou incomodado com o fato que eu não sei fazer, né? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Falar não é muito libertador, é muito libertador. Mais um desenvolvimento, autoliderança. Ela pode ser um ponto negativo quando você não é o líder. Como equilibrar essa tendência em um ambiente profissional? A autoliderança, eu não vejo ela nunca como um ponto negativo, né? Porque a liderança não é ser chefe, né? Não é mandar, não é comando e controle, né? A autoliderança, ela parte muito de você. Quando você não é o líder, mas você tem autoliderança, você acaba ajudando muito o seu líder, né? Porque você tem uma capacidade de unir os esforços, de unir as pessoas, né? De tomar frente. Mas a gente sempre lida com gente, né, gente? E gente não é fácil. Mas eu não vejo como um ponto negativo, não. Principalmente nesse modelo de trabalho que a gente está vivendo e vai viver. A autoliderança é imprescindível, né? Não tem como os líderes, né? Quem está aqui líder vai saber, não funciona mais comando e controle no modelo que a gente está vivendo. E isso foi uma grande preocupação, né? De como é que eu faço agora para controlar? Mas a gente não tem que controlar, né? Então, a autoliderança, eu acho que ela não tem nada de negativo, mesmo você não sendo o líder daquela equipe. O que mais? O Thiago falou, multitarefas é adoecedor. Me refiro apenas a fazer coisas variadas no mesmo dia. Coisas variadas no dia. Isso é muito da rotina de cada um, né, Thiago? Eu lembro que você falou comigo semana passada que você gosta do movimento, né? Então, isso é o que te engaja. Isso tem um perfil comportamental que é muito isso. Que é como você lida com o ritmo do seu dia, né? Você provavelmente é uma pessoa que gosta de um ritmo mais agitado, né? E aí não tem problema, você coloca... porque se te der um ritmo rotina, provavelmente você não vai gostar e você vai desengajar. Tem gente que é o contrário, precisa do quê? Da rotina, do planejado, de poucas mudanças, aquilo traz conforto e tranquilidade, né? Então, isso aqui também não tem resposta certa e errada, mas para quem gosta
de variedade, de um ritmo mais acelerado, é até importante você colocar, você organizando, você sabendo os resultados que você tem que entregar, quais são os objetivos, né? Eu não vejo problema nenhum. A Andréia até perguntou, qual a diferença entre multitarefas e paralelo? Eu entendo que paralelo é você ter várias atividades, tipo vários projetos ao mesmo tempo. E multitarefas é quando você está tentando fazer reunião, falar no telefone, mandar um WhatsApp, cozinhar ao mesmo tempo. E eu sei que tem gente que faz isso. Então, esse é o multitarefa. Multitarefa é, naquele momento, você está tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, enquanto eu assisto a minha aula, eu faço um relatório ao mesmo tempo, né? E aí a gente perde muita qualidade do que a gente está fazendo. E às vezes não são só duas coisas, às vezes são umas 5, né, que a gente coloca. A Maria Lourdes. Eu faço as minhas atividades sem um planejamento prévio, mas não me sinto confortável com isso. Tem algum exercício para que acostume a me planejar? Tem sim, ótimos exercícios, adoro. Quem não é acostumado totalmente, não quiser assim, vou planejar a semana, planeja um dia, planeja 2 dias, né? O próprio Christian Barbosa, ele tem um livro que chama Tríade do Tempo. E ele tem um curso, um mini curso da PUC do Rio Grande do Sul, que é gratuito, é muito legal. Quem tá aí com as necessidades de planejamento, organização, vale a pena dar uma olhada. Ele fala, planeja 3 dias. Então, você pega a sua agenda e você olha, o que eu tenho de compromisso? Eu tenho reuniões, eu tenho consultas, eu tenho compromissos, eu tenho contas que precisam ser pagas naquele dia. Olha a coisa com data primeiro, né? O que não pode deixar de acontecer naquele dia. E aí depois você pega suas outras tarefas, tarefas de projetos, né? Tarefas que você precisa fazer, tarefas de rotina. E aí você distribui, né? Às vezes a gente não tem facilidade, mas a gente pode, por exemplo, hoje, como é que é o seu dia amanhã? O que você gostaria de fazer amanhã? O que você precisa? O que você não pode deixar de fazer? Outra coisa muito legal é as 3 coisas que não podem deixar de ser feitas, faça na primeira hora do dia. Então, levantou, ou se você trabalha com o computador, ligou o computador, antes de mais nada, antes de responder e-mail, antes de fazer o que for, faz as 3 coisas que você tem que fazer que não podem deixar de ser feitas naquele dia. Isso ajuda bastante também. Ajuda. Então, o exercício para planejar é você ter esse cuidado de olhar para frente. E aí você pode olhar no horizonte que você se sentir confortável no início, tá? Como é que eu faço? Eu planejo a semana e todo dia, de um dia para o outro, eu faço um mini planejamento, que aí é tipo a cola. Porque, gente, as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Então, a gente precisa fazer os ajustes, não tem problema. Então, hoje eu planejei que eu ia entregar isso, fazer aquilo e comprar aquilo, e eu não fiz tudo. Tá tudo bem, né? E aí eu reprogramo. O que eu tenho para amanhã? Tem algo que eu posso adiantar, né? E aí eu olho o dia seguinte. Então, o planejamento da semana, para a gente se antecipar, às vezes a gente precisa tomar decisões, e a visão dia a dia, um dia para o outro, essa colinha, é o melhor exercício. Se ficar muito, começa pequeno. Vou planejar um dia, depois, vou planejar 2 dias. Aí, quando acabar os 2 dias, eu planejo os próximos 2, né? Vai no ritmo que você der conta e que fizer sentido para você. Isso é possível? Multitarefas? Como chama o autor da Tríade do Tempo? Christian Barbosa. Esse mesmo, Andréia. Adoro. Eu gosto muito do Christian Barbosa. Gosto muito da Thaís Godinho também, que é do Vida Organizada, que é uma organização, uma produtividade bem bacana, assim, uma visão de produtividade bem bacana, né? Que leva muito em consideração os seus objetivos, porque a gente precisa organizar de acordo com o que é importante para a gente, com o que faz sentido para a gente. Então, você não precisa encher o seu dia para ser produtivo só por si, né? A gente precisa se organizar até para a gente conseguir fazer o que a gente gosta, né? Também. Então, eu gosto muito deles. É a musa da Thaís Godinho, é minha musa da organização, também é minha, adoro, viu, Tayane? Eu me inspiro muito nela. E aí eu vou aplicando algumas coisas, a gente vai adaptando, né? Então,
É uma organização que leva em conta muito quem a gente é e o que a gente acredita. Thaís, temos perguntas? Já deu, né? Eu respondi várias, hoje eu li tudo. Oi, hoje tiveram muitas. Gente, vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Ariane? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ariane, você gostaria de fazer mais alguma pontuação? Deixar mais algum recado? Não, deu o horário também, né? Eu gosto muito de respeitar aí o horário de todo mundo. Eu sei que tá tarde, mas o bate-papo estava ótimo. Não, tudo ótimo. Acho que o recado final seja qual for a competência que você precisa desenvolver ou potencializar, né? Tenha clareza daquilo que você quer desenvolver, né? Do qual é o você no futuro com aquilo desenvolvido. E aí vai ajudar muito a você fazer o planejamento para desenvolver isso. E agradecer, né, Thaís? Agradecer a todo mundo mais uma vez, o tempo, a participação. Foi muito bom, mais uma vez, o bate-papo com todo mundo. O Observatório que agradece as duas palestras maravilhosas. A gente quer agradecer também mais uma vez a participação de todos vocês. Está sendo incrível o Festival de Ideias, né? Eu quero lembrar vocês sobre o sorteio dos livros que a gente vai fazer agora a partir de hoje. Toda palestra, todos os participantes que assistirem ao vivo, a gente vai sortear o livro Gestão Cultural e Diversidade, do Pensar e Agir, do José Márcio Barros e da Jocasta Holanda Bezerra, e Planos Municipais de Cultura, Reflexões e Experiências, do José Márcio Barros e da Kátia Costa. Então, quem for sorteado vai poder escolher entre um dos dois. Todas as palestras vão ter um sorteio desses dois livros. E a gente vai enviar a vocês no final, após o término do festival, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais. Se vocês quiserem saber mais informações sobre os outros projetos, sobre as pesquisas do Observatório, é só acessar nosso site, que é observatoriodadiversidade.org.br. Quem não conseguiu, teve algum imprevisto, algum problema de conexão e quiser assistir a palestra da Ariane da semana passada e as outras, né, as outras 4, elas já estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube. Essa aqui de hoje vai estar disponível amanhã até o final da tarde. E é isso, gente. Na quarta, a gente se encontra novamente com a palestra da Luana Vilutz, que é Saúde e Cultura, uma abordagem holística para fazedores de cultura. Boa noite a todos e até quarta, 7 horas.